Então, e compreender que o transtorno do espectro autista, ele é uma condição. Como você falou, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí esse transtorno, ele hoje, né, está dividido, está compreendido em uma díade que trata tanto do comportamento quanto da comunicação. Então, o TEA é um transtorno que é caracterizado por déficits nessas duas áreas. Na comunicação social, quando a pessoa tem dificuldade na socialização e na comunicação, né? Tanto na comunicação verbal quanto na não verbal, que a gente já conhece como o vocabulário, né? Expressivo também, né? E também quanto ao comportamento. E aí, que está ligado, né? No interesse restrito, também o hiperfoco, que a gente chama, que é também esse interesse restrito, ou o hiperfoco, e também com movimentos repetitivos, estereotipados, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele está compreendido nessa díade, né? Comportamento e comunicação, tá? Então, essa é a definição atual, segundo, né, alguns documentos que a gente vai ver mais para frente. E aqui também eu trouxe para a gente hoje os últimos dados, né, a respeito da prevalência do autismo, né? Infelizmente, a gente tem que trazer algo que vem dos Estados Unidos, né? Vocês sabem, quem já estuda, né, sobre o autismo, sabe que a gente não tem no Brasil uma abordagem, né, a respeito, né, dessa prevalência. Ainda não temos. Começamos agora, né, a partir de 2022, a coletar dados, né, pelo IBGE, mas ainda é uma coisa muito deficitária, né? A gente observa que nem todo mundo, nem todas as casas têm acesso a essa pergunta que é direcionada, né, a respeito do autismo. Então, infelizmente, a gente tem famílias com autistas que não participam dessa pesquisa, né? Pelo tipo de amostragem que o IBGE definiu, né, para obter esses dados. Então, mesmo iniciando em 2022, a gente ainda começa com essa dificuldade, né? Que não vai dar para a gente ter uma definição, né, muito coerente a respeito do quantitativo, né, de pessoas com autismo, certo? Então, a gente, como não tem no Brasil, a gente se orienta pelo que tem nos Estados Unidos, né? Inclusive, uma boa fonte de pesquisa que nós temos acerca do autismo é a revista Autismo, de onde eu tirei esses dados aqui, que é a última prevalência de autismo, né, nos Estados Unidos, que foi em 2021. Então, por exemplo, a gente vê aqui que de 2020 para 2021, que foram os últimos dados, a gente tem um aumento de 22%, né, dessa prevalência do autismo. Então, para cada 44 crianças com 8 anos de idade, um é autista. Certo? Então, esse Centro de Controle de Doenças e Prevenção, que é o CDC, é quem faz quem coleta, né, esses dados e nos dá essa amostragem, né, essa quantidade de casos por nascimento de crianças até 8 anos que têm autismo, certo? O que a gente percebe? É que, como vocês já até falaram, né, que hoje a gente tem muito mais crianças chegando nas escolas com autismo, né? Às vezes, não tem o diagnóstico, mas tem traços autísticos, que a gente fala, né, que ainda não chegou a um diagnóstico,
está em busca do diagnóstico, ou não, né? E aí, alguns professores, famílias também, já percebem alguns traços, né, autísticos. Mas aí, infelizmente, a gente não tem ainda essas definições no Brasil. A gente tem que vir buscar essas prevalências aí do autismo nos Estados Unidos para até poder estudar mais a respeito disso, né, no Brasil. E aí nós vemos que temos dados também de que no Brasil a gente tem aproximadamente 2,3%, né, da população que tem autismo, que chega aí a aproximadamente mais de 4 milhões de autistas. Então, para a gente ter o diagnóstico, né, hoje, acerca do autismo, a gente tem que se orientar por 2 documentos, né? Nós tínhamos até o ano passado o CID-10 prevalecendo, ou a CID-10, né, prevalecendo, e hoje, em 2022, a gente já não trabalha, os médicos já não trabalham com a CID-10, já é CID-11. Então, hoje, os médicos devem se orientar pela CID-11, né, onde nós temos aí, como trata-se de um espectro, né, como já foi falado aqui também, a gente tem aí várias subdivisões, né, do TEA, dentro da CID-11. Então, a primeira, por exemplo, TEA sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. A segunda é TEA com deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausência de linguagem funcional. TEA com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Então, o que a gente percebe aqui, turma? É que existem, né, a CID-11, ela vem trazer 3 especificações para dividir, né, para subdividir o TEA, que são o quê? Quanto à fala e à linguagem, né, e à deficiência intelectual. Então, por exemplo, a criança ou a pessoa, né, possui o TEA com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual, possui uma linguagem funcional ou não funcional, né? E a fala também é prejudicada ou não, tá? Então, existem essas especificações para subdividir o TEA. Nesses 4, 5, 6, 7, nessas 7 subdivisões. Então, como antes, tudo era compreendido como transtorno global de desenvolvimento, que é o TGD, hoje já não é mais. E a síndrome de Rett já não entra mais no TEA. Tá certo? Então, gente, a gente tem a CID, né? CID, o que é que significa? É uma classificação internacional de doenças. Então, todos os médicos, por exemplo, um neuropediatra, ele vai se orientar pelo que a CID-11 especifica em seu manual. Por isso, eu acho até que vocês já viram, né, um laudo de um neuropediatra ou de outros médicos, por exemplo, que colocam lá no laudo, CID-10 antigamente, né, CID-10, aí especifica o nome da doença, do problema, no caso do autismo, da condição, certo? Eu acho que vocês já... Quando a gente vai no médico, a gente tem esse CID colocado lá pelo médico. Vocês já viram, né? Em laudos. Então, hoje, atualmente, a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, os médicos devem se orientar por ela. É ela que está valendo, né? É a mais atual, é a CID-11. Então, hoje, se você vai no neuropediatra, o médico tem que se orientar por essa nova definição do autismo, por essas novas especificações, com relação à deficiência intelectual, com relação à linguagem, com relação à fala, se é funcional ou não,
se existe uma ausência de linguagem funcional ou não, né? E também, né, se vai orientar vai direcionar para outros especialistas também. Então, a primeira consulta geralmente vai ser num neuropediatra. Geralmente é assim que ocorre. E aí, gente, a gente tem um outro documento, que é o manual, que é o DSM-5, é a última versão. Alguém já ouviu falar sobre esse manual? Esse manual é um manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, tá? Então, o médico, o neuropediatra, ele não vai se orientar por esse DSM-5, ok? Por quê? Porque o documento oficial que ele deve se orientar é pelo CID, que hoje é o CID-11, certo? Então, a gente não vê no laudo do médico, por exemplo, uma orientação CID-11 e DSM-5. Não, a gente não tem essa definição lá no laudo. Eu nunca vi. Tá? Pode ser que futuramente a gente já tenha, né, esse aparecimento, né, do DSM-5 nos laudos, mas hoje a gente ainda não vê. Então, o que é que o DSM-5 vem trazer para a gente em relação ao autismo? Ele vem tratar sobre os níveis de suporte no autismo. Então, eu acho que vocês já ouviram falar em autismo leve, né, os graus. Leve, que é o grau 1. Assim a gente ouvia falar, tá? Que eu vou dizer aqui o porquê que não é assim. Grau 1, grau 2 e grau 3 é o nível leve, o nível moderado e o nível severo. Vocês já ouviram falar? Sim, eu já. Certo, certo. Sim. Então, hoje, essa última versão, que é o DSM-5, foi atualizado aí em 2013, é a última atualização dele, e também a gente pode observar que ele vem trazer, vem abordar sobre o nível de gravidade, tá? Então, essa questão de nível 1, nível 2, nível 3, ela está direcionada, voltada para o tipo de apoio que essa pessoa precisa, para qualquer âmbito, seja educacional, seja na social, tá? Em qualquer âmbito. Então, ele está voltado para um nível de apoio. Se exige apoio ou não. É um nível que exige somente apoio, tá? Então, na ausência de apoio, déficits na comunicação, tá? Quando não tem um apoio, a gente vê uma deficiência na comunicação social, causa prejuízos notáveis, dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Então, esse aqui é um nível que a gente diz que algumas pessoas falam que, nossa, nem parece que é autista. Vocês já ouviram isso? Eu ouço isso de vez em quando, até na minha própria escola. Nossa, essa criança é autista, nem parece. Por que, turma? Por que não parece? Exatamente por isso, algumas pessoas se confundem. Porque exige somente poucos apoios, né? Para que a criança, o estudante, a criança, a pessoa, possa conviver, viver, né, normalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se numa comunicação, embora ela apresente falhas, né, durante essa comunicação, essa conversação com a outra pessoa, ela está aí no nível 1 e exige um apoio menor.
tá? E às vezes essa comunicação dela, isso aqui é referente à comunicação, e às vezes essa comunicação dela é mal sucedida, mesmo ela estando no nível 1 de apoio, tá? Quando a gente fala de nível 2, vai exigir um apoio substancial. Então, vai aumentando essa exigência de suporte, de apoio para a vida em sociedade dessa pessoa que tem autismo. São deficiências graves nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença do apoio. Limitação em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que partem de outras pessoas. Por exemplo, turma, uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais reduzidos e que apresenta comunicação não verbal acentuadamente estranha. Às vezes ela fala uma frase que não tem um entendimento para outra pessoa. Para ela, sim, mas para outra pessoa, não. Então, apresenta uma deficiência grave nessa comunicação social, tanto verbal quanto não verbal. No nível 3, é um nível que exige um apoio muito substancial, ou seja, é um nível que necessita de muito, mas muito apoio, tá? Muito suporte. Nesse nível, a gente tem déficits graves nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal também, que causam prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem de outras pessoas. Né? Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível, com algum problema cognitivo, né? Ela não consegue se expressar, não consegue formular uma frase. Tem poucas palavras ou quase nada. Raramente ela inicia uma interação com a outra pessoa. Tem abordagens incomuns apenas para satisfazer a necessidade e reage somente à abordagem daquilo que interessa a ela. Então, ela não consegue não tem uma linguagem funcional, uma comunicação funcional, uma fala funcional. Grande parte das vezes. Isso na comunicação, né? Quando a gente fala sobre autismo, tem algumas curiosidades. Quando eu comecei a estudar sobre autismo, eu me preocupava muito em conhecer sobre ele, mas de maneira atualizada, sabe? Porque tem muitas coisas do autismo que são colocadas aí, principalmente nas redes sociais, que não são verdades, né? A gente vê muita coisa hoje em dia, principalmente sobre o autismo, porque a gente sabe que hoje em dia o diagnóstico tem muito mais diagnósticos do que, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, né? Então, a gente tem que se preocupar com algumas informações básicas. Então, o que eu trouxe nesse slide aqui, que é importante saber, são coisas bem básicas referente ao autismo, que a gente precisa estar atualizado, né? Então, por exemplo, em 2007, a ONU decretou todo dia 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? É somente nessa data que a gente tem que se conscientizar acerca do autismo? Não, mas a gente precisa de uma data, né? Que a gente possa fazer mobilizações, ações, né? Até dentro do contexto escolar, fora do contexto escolar, né? Para que mobilize, que conscientize, né, a sociedade cada vez mais. Então, a gente tem o dia 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O símbolo do autismo. O símbolo do autismo é um quebra-cabeça, né? A gente sabe, tudo que envolve o autismo tem que ter um quebra-cabeça, é o símbolo do autismo. Fita de conscientização. Foi adotada, essa fita aqui, logo abaixo da primeira imagem, a segunda. Ela foi adotada em 1999 como sinal universal da conscientização sobre o autismo. As peças em diferentes cores
representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o TEA, que são essas formas em quebra-cabeça. Aproximadamente 1/3 das pessoas com autismo permanecem não verbais. Elas não desenvolvem a fala, conforme estudos de 2005 e 2012, que já estão lá nas nossas referências. Isso aqui é um grande problema para muitas famílias, né? Da criança, do estudante, da pessoa com autismo não verbal. Mas aí, gente, nem toda pessoa que é não verbal, que é autista não verbal, que não fala, né, que não consegue se comunicar com eficiência, ela não quer dizer que ela não vai desenvolver a fala. Tá? Existem aí acompanhamentos, né, multidisciplinares para que se desenvolva. Mas a gente tem aquela porcentagem de pessoas que, infelizmente, por vários contextos, várias questões, não conseguem desenvolver a fala. Mas e aí essa pessoa vai ficar sem se comunicar, né? Sem interagir com as outras pessoas? Não, mas na frente a gente tem, né, alguns recursos, algumas ferramentas, instrumentos que a gente pode e deve, né, utilizar com essas pessoas. Uma coisa muito importante, no Brasil, a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, de 2012, trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro do autismo, que também é uma outra definição, é a mesma coisa, né, do espectro autista, do autismo, são duas definições também que a gente tem. Regulamentada pelo Decreto 8.368, de 2014. Garante o quê, turma? Os direitos dos autistas e os equipara às pessoas com deficiência. Então, essa lei aqui é uma lei muito importante. Ela é a lei fundamental para que nossas crianças, nossos estudantes, tenham acesso, permanência, todos os direitos de uma educação inclusiva, atendimento na área de saúde, né? Todos os seus direitos garantidos e equiparados às pessoas com deficiência. Então, o autismo, hoje, ele se enquadra, a partir desta lei, como dentro das deficiências, tá? Por isso, o autismo, ele também se enquadra na educação especial. Por exemplo, por isso que hoje em dia a gente também tem atendimento a essas crianças nas salas de recursos multifuncionais. Porque as salas de recursos multifuncionais, elas estão aqui para atender às demandas da educação especial, né? Da educação inclusiva. E a educação especial compreende todas as deficiências, certo? Além, né, dos alunos com altas habilidades e superdotação, né? E a gente, por exemplo, essa lei Berenice Piana, ela surge a partir de uma necessidade, né, que já vinha de muitos anos, mas que a partir do interesse de uma mãe, né, que vem buscar os direitos de seu filho, né, para que sejam atendidos, né, ela busca e consegue, né, criou-se essa lei Berenice Piana, que é a mãe da criança, tá? Então, a partir da busca dessa mãe, a gente já consegue aí uma política nacional de proteção aos direitos dessas crianças com autismo, da pessoa com autismo. E aí, por último, a gente tem aqui o Dia do Orgulho Autista, que é comemorado dia 18 de junho. E o símbolo é esse aqui, que está na camisa da menina que está segurando aqui a plaquinha, né? É o infinito com arco-íris. Certo? Esse aqui é mais um símbolo que representa o Dia do Orgulho Autista. Então, pessoal, diante do que já falamos, do que já conversamos, da CID-11, DSM-5, né, a gente traz aqui como é que definimos o TEA hoje.
a gente já viu, né, com critérios definidos internacionalmente, com base no DSM-5 e CID-11, com base na guia diagnóstica que nós vimos, que trata sobre o quê? Comportamentos, né, e comunicação. Déficits nessas duas áreas, por isso trata-se de uma díade. Outra questão, necessidade do apoio de uma equipe multidisciplinar. Nós não temos só um professor na sala de aula. A gente precisa para essa criança, para esse estudante, de um atendimento multidisciplinar externo à escola e também dentro da escola. Isso é fundamental. Então, se a mãe não consegue um acompanhamento, né, de profissionais, de especialistas fora da escola, é muito mais complicado também para que essa criança se desenvolva dentro, né, desse contexto escolar. Né? O processo de ensino e aprendizagem dela vai ser muito mais difícil somente com esse atendimento na escola, principalmente quando a gente faz uma abordagem no contexto público, aí é mais difícil ainda. Também com fundamentação que reporta ao diagnóstico precoce. Por que que hoje em dia a gente está tendo tantos casos de crianças, né, cada vez mais novas, com diagnóstico de autismo ou com traços autísticos observados por professores, por famílias mesmo, né? Por quê, gente? Por que que vocês acham que isso acontece? Porque hoje em dia, né, a gente já tem muito mais profissionais que conhecem a respeito do transtorno, né? Porque hoje em dia o diagnóstico, ele está cada vez mais sendo realizado precocemente, né? O ideal é que esse diagnóstico seja realizado até no máximo a segunda infância, tá? Para que possa ser trabalhado toda essa necessidade que essa pessoa com autismo vai ter. Necessidade de apoio, de atendimentos especializados, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais, e também por conta desse diagnóstico precoce, a gente tem muito mais estudos, né? As pesquisas estão muito mais eficientes, né, nessas áreas, a gente tem muito mais pesquisas hoje em dia, tem muitas evidências científicas que nos trazem qual é a melhor abordagem no contexto escolar, quais são as melhores intervenções para que a gente possa correr atrás, né, para as nossas crianças. Pensando em intervenção comportamental intensiva, fundamentado nas práticas baseadas em evidências. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente duas práticas baseadas em evidências e uma delas trata-se da intervenção comportamental, a análise do comportamento. Aplicando recursos apropriados à clínica e à escola. Então, o que a gente trabalha como intervenção, né, na sala de aula, a gente precisa estender para o contexto familiar. Assim como o que é trabalhado com especialistas externos à escola precisa ser conversado também com a escola, com o atendimento especializado da escola, com a professora, com o professor desses alunos, né? Para que seja feito um trabalho colaborativo. Então, não basta a criança somente ser atendida clinicamente, assim como também não basta a criança ser atendida em suas especificidades somente ali no contexto escolar. Senão, gente, não vai para frente. Com serviços para toda a vida e desde cedo. Então, o transtorno, o TEA, ele é um transtorno que a pessoa vai, é uma condição, é para o resto da vida, tá? Então, se a criança está naquele primeiro nível, segundo DSM-5, né, que precisa de apoio,
se ela não tem um acompanhamento com esses especialistas, como trata-se de um espectro, ela pode ir para o outro nível com facilidade, certo? Então, vai aí precisar de um apoio muito mais substancial. Vai trazer graves problemas para a comunicação, para o comportamento dessa criança, se ela não é acompanhada. Considerando também o estilo cognitivo de cada um. A gente sabe, né, que muitas crianças com autismo, elas têm a questão sensorial, que deve ser um dos aspectos que devem ser considerados, né, tanto no contexto escolar quanto em qualquer outro contexto. Por exemplo, as crianças com autismo, elas têm muito mais facilidade, né, em interagir, em se desenvolver a partir de imagens. É muito mais agradável, muito mais receptivo para elas dessa forma. Algumas crianças, elas não gostam de toque, outras adoram um abraço, são muito carinhosas. Então, como uma mãe já falou aqui, né? É um espectro, gente. Então, cada criança é única, com suas especificidades. Então, porque está no espectro, não quer dizer que todas são iguais. Então, dentro do contexto escolar, tem que ser visto também a questão do estilo cognitivo. Diante disso, o que é que precisamos pensar em termos de inclusão no autismo? Quem já estudou sobre o processo de inclusão, a gente sabe que atualmente a gente está numa abordagem de um paradigma que é o paradigma da inclusão, certo? A gente já passou aí por um percurso histórico que vem desde um paradigma que era de exclusão, que passou pela segregação, passou pela integração até chegar, né, no paradigma da inclusão. Então, a gente vem de um processo histórico marcado desde a rejeição social, o extermínio dessas pessoas com deficiência, lá, né, no paradigma da exclusão, passa pelo processo de segregação, quando a gente tem o isolamento e a institucionalização dessas pessoas com deficiência durante toda a vida. A gente também passou por um processo de integração. Que processo é esse? Onde a pessoa com deficiência ela já tem uma maior socialização, né, com as outras pessoas, mas aí a gente ainda tem a concepção de que quem deve mudar é essa pessoa com deficiência, não é a sociedade, não é quem está ali no mesmo contexto. E aí é aquela pessoa que precisa de cuidados médicos, de reabilitação, e não a sociedade. E hoje em dia a gente ainda tem algumas pessoas que têm essa visão, ainda tem algumas instituições que têm essa visão errônea, né, que ainda vislumbram a questão desses paradigmas que já estão ultrapassados. E hoje a gente deve buscar o paradigma da inclusão, que parece um sonho, mas aos poucos a gente vai conseguindo, né, organizar. A educação, em seu sentido mais amplo, passa a ser uma condição para que as pessoas possam operar com a lógica da inclusão em todas as suas ações. Lopes, 2009. Então, o contexto educativo é o contexto que deve propiciar, né, a inclusão. É o contexto que mais tem a capacidade de propiciar a todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas todos nós, toda a sociedade, a mudar as nossas ações, a operar com essa lógica da inclusão. A educação inclusiva pode contribuir na socialização desses alunos para com os outros e os beneficiando ao adquirir o respeito pelas diferenças. Então, por exemplo, eu que atuo na educação infantil, eu vejo muito nas crianças, né, que não têm o autismo, esse entendimento, sabe, esse cuidado com a outra criança, de não ficar gritando. Às vezes a criança está com medo e os outros compreendem, sabe? Então, esse olhar
desde pequenininho, né, de adquirir esse respeito pelo outro. Isso é muito importante. Então, a educação inclusiva, ela vem direcionar desde a educação infantil, né, a importância desse processo de socialização, né, não de exclusão, mas de incluir essas crianças, esses estudantes, cada vez mais na sala comum. Cobra-se um perfil dos profissionais da educação que atuavam ou atuariam na escolarização de alunos com deficiências e demais necessidades educacionais especiais, mas não se tem garantido condições de oferta de cursos de formação inicial e continuada. Então, esse aqui a gente tem como um grande problema, um dos entraves, né, para que essa inclusão ocorra de fato, né, em nossas escolas. Porque a gente, hoje em dia, ainda tem muitos professores que não têm essa formação na educação especial. Professores da classe comum, professores também que atendem essas crianças na sala de recursos, porque a gente sabe também que esses profissionais têm que ser polivalentes, né? Então, para que se atenda as crianças na sala de recursos, a gente tem uma diversidade, né, de crianças, de transtornos, de deficiências, e aí a gente tem esse profissional também, que tem uma formação inicial básica para atuar ali, e precisa também estar o tempo todo se atualizando. Então, gente, quais são os fatores que podem dificultar uma inclusão bem-sucedida? A falta de intervenção precoce, intensiva, especializada, que geralmente deve ser de 20 horas semanais. Então, se a criança tem um atendimento com fonoaudiólogo, terapeuta, né, com analista do comportamento, musicoterapeuta, né? Então, essas intervenções, elas têm que ser feitas precocemente, desde os primeiros anos de vida, de maneira intensiva, com especialistas da área. A ausência de uma avaliação adequada dos pré-requisitos necessários ao início do aprendizado de atividades pedagógicas e de alfabetização. Por exemplo, a gente tem esses dois protocolos, PEP-R e VIP-MEP, né? Trata de algumas habilidades básicas, bem básicas mesmo, que as pessoas necessitam desenvolver, né? São pré-requisitos para uma alfabetização eficiente. Então, por exemplo, a questão de imitação, a criança tem a dificuldade de fazer imitação, porque a gente sabe, né, que a gente se desenvolve também a partir da imitação. A criança, né, a partir do contexto que ela vive, ela vai imitando os adultos que ela convive, as coisas que os adultos com quem ela convive, né, fazem. Então, algumas habilidades básicas de atenção, coordenação visomotora, né? A criança consegue acompanhar visualmente uma ação, né? O que é pedido para ela. Deixa eu ver, com licença aqui, gente, deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Já tinha esquecido. Aí vocês me dizem aí se voltou a apresentação, por favor, a tela cheia. Voltou? Voltou, professora. Certo, obrigada. Então, a ausência de um ensino estruturado e personalizado. Esse ensino estruturado, a gente ouve falar dele como TEACH. É um ensino estruturado que vai desde a organização do ambiente até as atividades que vão ser desenvolvidas, né, com aquele estudante, naquele dia específico. Então, existe aí agendas visuais, né, algumas pranchas de comunicação. Por que agendas visuais? Porque a criança ela vai ter visualmente, né, o que vai ser desenvolvido com ela naquele período que ela vai estar ali naquela sala. Então, isso aí vai trabalhar a previsibilidade, vai diminuir muito o comportamento disruptivo, sabe? A criança que termina uma atividade, ela já fica ali,
né, digamos ali, agoniada, sem saber o que vai ser feito depois, já começa com comportamentos disruptivos por conta disso. Então, as agendas visuais, o ensino estruturado e personalizado vai ajudar muito nessa previsibilidade de ações, na rotina do estudante. Foco acadêmico e não na autonomia. Por quê? Isso dificulta, porque a gente tem o foco muito mais acadêmico do que na autonomia da criança. Se preocupa muito mais com o currículo, ou só com o currículo, e não se preocupa com a funcionalidade, com a autonomia, desenvolvimento da autonomia desse estudante. Currículo generalista, em vez do individualizado. Muitas crianças eu já vi, né, já presenciei também, não conseguem acompanhar o currículo, exatamente por conta de estar num nível do autismo que precisa de muito apoio, de apoio muito substancial. Então, o currículo tem que ser individualizado para essa criança. Não vai dar para ele acompanhar um livro de imediato. Não tem como. A gente tem que trabalhar alguns pré-requisitos para poder chegar a essa outra etapa. Ausência de acompanhamento multidisciplinar, não utilizar formas alternativas de comunicação, exemplo, PECs, que a gente vai ver mais na frente. Ausência de atividades que ensinem as habilidades sociais. O nosso mini curso de amanhã vai tratar sobre isso, habilidades sociais, que a criança com autismo precisa muito desenvolver, né? Então, o que é que precisamos fazer para incluir de fato? Como estamos construindo o nosso sistema de avaliação? Professora, Primeiro, oi. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou esperar você terminar essa fala, e aí eu faço a pergunta, que é exatamente sobre as instituições escolares, e a minha irmã trabalha em uma delas, eu não vou dizer o nome, tá, por uma questão de ética, mas eu vou esperar você terminar e eu faço a pergunta, acho melhor. Tá bom. Obrigada. Gente, eu vou falar mais rápido agora, porque a gente tem uma parte prática no final. O que precisamos fazer para incluir, né? Primeiro, que é fundamental. Isso aqui, gente, é base, não só para uma criança que está no espectro, mas para qualquer estudante. O que essa criança já sabe fazer? Né? A gente tem que partir disso. O que essa criança já sabe fazer? Porque a partir daí, a gente vai conhecer os déficits que ela possui, tá? A gente vai compreender as reservas que ela já tem, né? Que pré-requisitos ela já possui para determinada atividade. Também a gente vai poder visualizar os excessos, os comportamentos disruptivos, por exemplo, que essa criança possui, né? Quando a gente fala de reservas, a gente também se remete a Vygotsky, que fala sobre o desenvolvimento proximal. Vygotsky é muito comentado em vários artigos, vários estudos a respeito do autismo, porque trata exatamente dessas reservas, do que a criança já traz, o que ela já possui de pré-requisito para outras áreas. Então, a gente precisa compreender quem é esse aluno, o que ele já sabe fazer, o que ele precisa fazer, o que ele já tem de funcionalidade para desenvolver essa autonomia dele. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas relacionadas à linguagem desse estudante, às habilidades sociais, ao comportamento, às habilidades acadêmicas. A linguagem, a criança segue instruções complexas em grupo? É capaz de expressar necessidades e preferências? Responde perguntas simples? Estabelece conversas? Isso aqui, gente, tanto para quem não tem uma linguagem verbal, quanto para aquela criança que já possui uma linguagem verbal, mas apresenta aquelas dificuldades, tá? Com relação ao comportamento, ela exibe pouco ou nenhum comportamento problema? Que tipo de comportamento problema a gente pode dar como exemplo? Bater no outro coleguinha. Não consegue sentar.
para fazer uma atividade, né? Tem comportamentos estereotipados sob controle? Habilidades sociais, espera pela vez durante as atividades? Responde a cumprimentos de colegas e adultos? Participa de atividades em grupo? Inicia atividades lúdicas com colegas sem o auxílio do professor? Imita brincadeiras dos colegas? Habilidades acadêmicas, aprende por observação? É capaz de trabalhar de forma independente? Levanta a mão para pedir ajuda? Aprende novas habilidades em atividades em grupo? É capaz de fazer algumas tarefas acadêmicas apropriadas para o currículo da sua idade? Então, por que que a gente precisa saber de tudo isso aqui? Para que a gente possa atender às demandas dessa criança, desse estudante, né? A partir de quê? Do que ele vem trazer para a gente precisa compreender todas essas áreas aqui, investigar, na verdade, né? Conhecer esse estudante para saber das necessidades dele, enquanto estudante, enquanto pessoa, né? Então, por exemplo, posso ter um aluno que não fala, mas ele consegue se comunicar. Vai depender do recurso que eu vou usar, do suporte que eu vou dar para essa criança. Eu posso ter um aluno que fala, mas ele desenvolve a ecolalia. A ecolalia imediata, por exemplo, que também pode ser a ecolalia tardia. A criança já pode trazer frases feitas de um vídeo que ela já assistiu para responder um questionamento da professora. Uma pergunta que a professora faz e ela pega uma frase de um vídeo que ela assiste, sem nenhum contexto. Às vezes pode ter até contexto, mas ela já traz essa frase pronta de um desenho. A gente fala que é uma ecolalia tardia. Ou quando se trata de uma ecolalia imediata. A criança, a pessoa está conversando, o professor conversa, faz a pergunta e a criança repete. Não responde, não tem uma comunicação funcional. Então, gente, algumas práticas e estratégias pedagógicas inclusivas no ensino de estudantes com TEA. Mais atrás, nos slides, eu falei sobre intervenções baseadas em evidências científicas. Então, essas duas aqui que eu trago para vocês hoje possuem evidências científicas. Evidências científicas, né, são, no caso aqui, intervenções, práticas e estratégias que já têm diversos estudos realizados que comprovam essa eficiência desses dois aqui, por exemplo. A gente tem, se não me engano, me falha a memória, são 26 evidências científicas de intervenções no autismo, hoje em dia. E aí, a maioria está direcionada para análise do comportamento aplicado. Então, dentro da análise do comportamento aplicada, a gente tem várias estratégias e práticas, intervenções que possuem evidências científicas comprovadas de que a criança com autismo consegue se desenvolver. Então, quando a gente fala de comunicação aumentativa e alternativa, a comunicação aumentativa e alternativa, ela é uma sub-área da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, ela compreende aí uma área bem grande, que vai atender toda a necessidade que a pessoa tem, tanto na área que possui alguma deficiência, né? Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela constitui-se como uma área fundamental de pesquisa que objetiva desenvolver e estudar mecanismos, instrumentos e metodologias para complementar, suplementar ou aumentar o potencial de comunicação das pessoas. E aí eu trago para vocês o PECS, que é uma das intervenções que possuem evidência científica dentro da comunicação aumentativa e alternativa, se configura como um sistema e também ele é utilizado no próprio ensino estruturado
também na análise do comportamento, tá? De maneira combinada. Se configura como um sistema de comunicação, que é compreendido pela comunicação alternativa, aumentativa e alternativa, a gente também conhece como comunicação suplementar, sendo capaz de estabelecer processos comunicacionais por meio de trocas de figuras, incentivando e desenvolvendo a linguagem entre o estudante com TEA e seus pares. Então, o PECS, ele tem várias etapas, e aí ele é feito a partir de troca de figuras, desde palavras até frases e textos complexos, tudo a partir de troca de figuras. Quando a gente fala de análise do comportamento aplicada ao autismo, trata-se de uma abordagem da psicologia que é usada para a compreensão do comportamento e vem sendo amplamente utilizada no atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico, como no caso dos transtornos invasivos do desenvolvimento, que trazem no TEA. A aba vem do behaviorismo, de Skinner. Alguns de vocês devem lembrar, né, de Skinner, que trata ali do reforço positivo, como behaviorismo, e observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, comportamento humano e a aprendizagem. A partir das abordagens comportamentais, poderão ser desenvolvidas práticas, técnicas e estratégias que facilitarão o desenvolvimento da aprendizagem da pessoa com TEA, com variados tipos de intervenções para ensinar ao estudante novas habilidades e implementar as que já estão com etapas mais desenvolvidas. A exemplo, apresenta-se o uso do reforçamento, onde deverá ser dada uma consequência após um comportamento, sendo esta uma prática relevante e baseada em evidências científicas. Certo? Então, a análise do comportamento é uma ciência, gente. É uma ciência que trata, que vem diretamente apresentar o uso do reforçamento, reforço positivo, tá? E aí, sempre deve ser dado uma consequência após um comportamento que é um comportamento-alvo, tá? Então, quando o professor, por exemplo, a gente tem como reforço positivo desde o professor dando parabéns para uma criança que consegue desenvolver uma atividade, né, proposta pelo professor. Mas a gente tem também, como reforço positivo, algumas coisas de interesse do aluno. Pode ser um brinquedo, pode ser um alimento, né? Após a atividade é colocado para o aluno. É uma forma de reforçar aquele comportamento dele, para que ele compreenda que aquilo ali é positivo. E aí esses dois professores, né? No caso o professor Lacerda, é um professor é doutor, né? E trabalha muito, tem muitos vídeos, muita produção científica sobre o autismo. O Liberalesso é um neuropediatra, estudioso da área do autismo, também excelente. Aqui, por exemplo, a gente traz algumas imagens a respeito da análise do comportamento, tá? Então, gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês essa ferramenta, é uma ferramenta online, uma plataforma online, onde você poderá criar atividades personalizadas, utilizando o critério de poucas palavras, o que comumente chamamos de gamificação. É uma ferramenta que atende perfeitamente a diversos critérios e propostas pedagógicas de ensino e aprendizagem. É o WordWall. Alguém aqui já teve acesso a essa plataforma? Já teve alguma experiência com ela? Não, eu ainda não. Certo. Eu uso muito, muito mesmo. Legal. Então, gente, é bem fácil para a gente utilizar essa plataforma, tá? Já existem modelos de atividades, de jogos, que a gente pode só inserir o nosso conteúdo, né? E também ainda tem a possibilidade de tanto trabalhar online, quanto a gente pode também imprimir essas atividades. E aí aparecem vários recursos a partir desses modelos que já existem. A gente tem a possibilidade de atividades interativas e imprimíveis, né? Pode ser usado para criar atividades interativas,
As atividades podem ser reproduzidas em qualquer dispositivo, pode ser no computador, no tablet, no telefone, um quadro interativo. Eles podem ser reproduzidos individualmente por alunos ou conduzidos por professores com alunos, revezando durante a aula. Então, tanto a gente pode enviar um link sem ter a presença do professor, como também pode ser usado na sala de aula. Atividades imprimíveis, que podem ser impressas diretamente ou baixadas por um arquivo PDF, podem ser independentes ou usadas também como parte de atividades interativas. Essa opção aqui, infelizmente, não é gratuita, tá? Essa é imprimível. Então, a gente tem esse probleminha aí tem que pagar para poder ter esse acesso para imprimir. Criação a partir de modelos. Para criar uma nova atividade, você começa selecionando o modelo e, em seguida, insere conteúdo. Modelo de alternação, ou alternância, né? Depois de criar uma atividade, você vai poder ir para outro modelo, usando o mesmo conteúdo. Muito legal, a gente poupa aí muito tempo e dá também para a gente reforçar o que a gente já trabalhou em uma outra aula, né? Só muda aí o contexto, o modelo do joguinho, né? Da atividade. Edição de atividades, você pode personalizar o material para a sua classe e seu estilo de ensino. Também possibilita o compartilhamento. Qualquer atividade criada pode ser publicada a partir de um link. Atribuição de atividades. Esse recurso pode ser usado em sala de aula, onde os alunos têm acesso aos seus próprios dispositivos, ou como uma forma de definir as tarefas para casa. Você pode personalizar o material para a sua classe e seu estilo de ensino. E aí, gente, vamos praticar? Eu vou só mostrar aqui para vocês, esse próximo slide aqui, eu trouxe um material complementar, tá? Trouxe um material que fala sobre CID 11, DSM-5, infelizmente, é no Amazon. Tem esse modelo de resposta à intervenção. Que modelo é esse, né? Esse modelo de resposta à intervenção, ele vem falar sobre de que forma essa educação pode ser mais inclusiva, né? E aí ela vem trazer, inclusive a professora Capelinha, uma das escritoras desse material, vem trazer aí os 3 níveis desse modelo. Ele apresenta 3 níveis de resposta às intervenções com pessoas com autismo, né? Trata-se, a ideia é que o primeiro nível seja universal, né? Onde a gente tem uma sala de aula comum, crianças com autismo, crianças com outras deficiências, crianças sem nenhuma deficiência, onde vai ser trabalhado com todo mundo junto, né, de maneira universal. E aí, diante desse primeiro atendimento, né, nessa lógica universal, o professor vai observar a necessidade de uma intervenção maior para determinado estudante. Aí a gente tem o segundo nível desse modelo, que é o nível intensivo, é o segundo nível. E aí a gente vai trabalhar com um suporte maior, né, para esse aluno, dependendo das demandas dele. E aí a gente tem o terceiro nível, que é chamado de educação especial. Tudo dentro desse modelo de resposta à intervenção. Tá? Dentro desse terceiro nível, o que a gente vai ter? O PEI, né? É um documento que a gente utiliza com os alunos da educação especial. É um documento onde a gente vai planejar de maneira mais individualizada, né, segundo essas demandas específicas de cada estudante, certo? E aí a gente vai poder ali subdividir essa intervenção em algumas etapas, né, que a gente quer desenvolver junto com essa criança, que ela precisa desenvolver, tá? Em curto, médio e longo prazo. Então, nesse terceiro nível que a professora Capelinha traz, ela vai falar sobre a educação especial, já que os 2 níveis não foram suficientes para atender essas demandas, né, a partir de algumas intervenções que ela nos direciona lá. Se não for capaz de atender todas essas demandas dessa criança com autismo, a gente vai para o terceiro nível,
que é o nível da educação especial. E aí tem outras intervenções baseadas também ali no uso do PEI, que é o que a gente já faz, né? Deixa eu ver o que mais. Aí eu trouxe alguns vídeos, né, para que a gente, esses vídeos aqui do professor Lacerda, né, que só traz temas atualizados, não sei se vocês já conhecem, já viram algum vídeo dele, muito, muito bons mesmo, tá? E as nossas referências, tá, do que eu trouxe aqui hoje para vocês. Então, gente, eu vou abrir aqui rapidinho para algumas dúvidas, para a gente poder ir para o Word, para a gente fazer uma atividade rapidinho, vou apresentar a plataforma, certo. Olha, aqui eu já estou com o meu login, né? Mas eu vou sair e mostrar para vocês como é a página aqui inicial. Então, essa aqui é a página inicial do wordwall.net. É a maneira mais fácil de criar seus próprios recursos didáticos, né? É bem intuitivo o site, muito fácil. Olha, se vocês observarem aqui, ó, a quantidade de recursos que já tem, ó, aumenta muito rápido. Ó. Já passa por 931. Então, a todo tempo tem um recurso novo, ó, sendo criado. Estão observando? Então, a partir desse site aqui, a gente tem a possibilidade de criar várias atividades interativas para os nossos alunos. Não só na educação infantil, mas em várias etapas aí da educação. Aqui a gente tem a possibilidade de iniciar a sessão e inscrever-se. Quando a gente clica aqui, vai aparecer a opção que você pode logar a partir do Google, seu e-mail do Google, ou você pode se conectar a partir, aqui, ó, do Google, ou a partir de um outro e-mail que você tem, tá? Tranquilo até aí, turma? Aqui você pode ter vários logins. Eu tenho aqui 2 logins. Eu tenho um pelo Google e o outro aqui pelo e-mail do Hotmail. Vou me conectar. Tá dando para ver, né? Vamos para o início. Início. Vamos lá. Aqui eu já falei com vocês. Esses aqui são alguns modelos. Ah, uma coisa muito importante para início de conversa. Aqui a gente tem um plano que é gratuito. É o plano básico. Quantas atividades a gente pode fazer? Quantos recursos? 5 recursos. E não são imprimíveis, tá? Ok? Então, dentro dessas possibilidades aqui de 5 recursos, a gente também pode editar. Então, em vez de ter 5, a gente pode ter vários. Só que não fica, é os que você já fez, se você for editar, você já perde, tá? E aí a gente tem as assinaturas aqui que são pagas, ok? A minha é gratuita, a gente, quando é professor, né, a gente vai no gratuito, porque são tantas ferramentas, se for pagar todas. Então, nessa aqui, por exemplo, que eu estou com esse login, eu tenho aqui uma atividade com ela, minhas atividades. Aparecem todas as atividades que eu tenho. Aqui nesse login, que é o mais novo, eu tenho essa atividade que eu fiz com os meus alunos, apresentando para eles a rotina, nossa rotina na educação infantil. Por exemplo, vamos ver aqui. No início do ano, a gente trabalha a rotina, né? Essa opção aqui, eu coloquei no Data Show, né, na sala. Eu ia chamando um de cada vez, levei meu notebook, e aí eu fui chamando um de cada vez, e aí eu trago a imagem e a palavra junto, né? Para que eles possam identificar a rotina, a nossa rotina diária. E além de estar aqui online, de maneira interativa, a gente tem também o nosso mural na sala de aula. Foi construído, né? Com essas mesmas imagens, o mural lá na sala mesmo, mural físico,
tá? E aqui eu chamava cada um, como estava no data show, né? E aí cada um identificava que ação era essa, tá? Uma atividade para que eles pudessem reconhecer a rotina deles na educação infantil. A partir desse modelo aqui, a gente pode adequar para outros modelos. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse mesmo conteúdo e só mudar, alternar para outro modelo, a gente pode também. Olha aqui as opções que aparecem. Tá? São só essas 4. Então, a partir daquele modelo que eu já fiz, eu tenho mais outras opções que eu posso trabalhar com os alunos de outra forma. Tá? Essa aqui, por exemplo, ampliar a tela. Ó, aí eles vão conhecendo o número, ao mesmo tempo também a rotina e a palavra, as letras, né, aos poucos. Certo? Então, com o mesmo conteúdo, a gente pode adequar para outros modelos do WordWall. Então, essa aqui é uma atividade que eu já deixei aqui pronta. Aqui também a gente tem a opção dos resultados. Quantas pessoas participaram? A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês quando eu vou construir aqui um rapidinho, para aproveitar, né? A gente tem que ter esse momento prático. Vai ser rápido, mas vai ser legal. Vamos lá. A gente vai clicar aqui, ó, na opção criar atividade. O ideal é que a gente já selecione, o que é legal disso aqui também, dessa ferramenta, é que a gente pode trabalhar com o aluno, com as características, com as fotos, as imagens, com o dia a dia, né, com o que é significativo para aquela criança. A gente pode trabalhar com fotos, né, e fazer o upload dessas fotos, como a gente vai fazer agora aqui das imagens que eu já tenho selecionadas. A gente já pode também trabalhar as imagens dos próprios alunos, fazendo alguma atividade, alguma ação, por exemplo, de rotina, na hora do lanche, a gente pode tirar uma foto, né? E aí já trabalhar uma atividade como essa aqui, com eles aparecendo. Também tem um potencial enorme para as crianças com autismo. Facilita aí a compreensão, né? Vamos lá, criar atividade. Aqui vão aparecer os modelos disponíveis, né? Para que a gente vai pensar aqui no modelo, eu vou trabalhar... O que eu vou trabalhar? Atividades da vida diária, muito importante para as crianças da educação infantil, de maneira que atenda ali uma educação inclusiva, onde a gente tem alunos com autismo, né? Então, a gente pode selecionar aqui, trabalhar com pareamento. Vamos selecionar aqui pares correspondentes. Ou a gente também tem a opção de encontrar a combinação. Vamos colocar isso aqui. Aí já aparece essa tela, onde a gente vai poder colocar o título da atividade. Vamos colocar aqui. Atividades da vida diária. Tá? AVDs. Certo, turma, até aí? Tudo certo? Todo mundo vendo direitinho? Sei. Tá. Tudo certo também. Opa, que bom! Agora, a gente tem a opção de colocar a instrução da atividade. A instrução da atividade já vem aqui, né, como modelo. Toque na resposta correspondente para eliminá-la. Tá? Toque na resposta correspondente para eliminá-la, repita até que todas as respostas desapareçam. A gente pode mudar, porque a gente vai trabalhar com imagens. Imagens da vida diária. Nessa atividade, a gente pode muito bem trabalhar com as imagens dos próprios alunos, tá? A gente vai colocar aqui toque na
imagem correspondente. Certo? Toque na imagem correspondente e forme pares. Ok? Essa instrução aí fica de acordo com a atividade, com o critério que você quer utilizar. Aqui a gente tem adicionar imagem. A gente também pode utilizar aqui a dica, mas eu não vou utilizar. Vamos ver aqui. A gente pode pesquisar atividades, vida diária. Tem a opção de pesquisar na internet. Vai aparecer aqui, ó, uma série de imagens de atividade da vida diária. Olha só. Atividade da vida diária. Tá, mas aí eu não quero isso aqui porque eu já selecionei minhas imagens, eu já coloquei numa pasta no meu computador. Então, eu vou fazer o upload do próprio computador, né? Eu boto aqui para carregar, vou pesquisar aqui na minha área de trabalho. Imagens, deixa eu ver aqui. Imagens AVD. Ó. A gente vai ter que selecionar uma de cada vez. Um processo aqui meio demorado. Selecionou, vai para o próximo, adicionar um item. Carregar novamente, outra próxima imagem. Vamos adicionar outro. Tá dando para entender, né, turma? Tem que fazer rapidinho. Próxima imagem. Vamos adicionar outra. Quatro. Cinco. Então, eu já pré-selecionei, já selecionei essas imagens, eu já deixei no ponto, para que fosse mais rápido. Mas a gente poderia pesquisar na internet também. Vocês estão vendo que é só menino que tem aqui, né? Aparece a maior parte é um menino, né? Porque eu estou direcionando para um aluno que é autista. Eu fiz específico pensando aqui nele. Certo? Aqui, ó. Atividade da vida diária. Toque na imagem correspondente e forme pares. Tudo certinho, tem 9 imagens. Vamos concluir. Ó, tudo certinho. Estava pensando, é esse aqui, ó, pares correspondentes. Uhum. Viu, Sabrina? É porque eu marquei o outro. Aquele lá a gente precisa colocar uma palavra. Mas esse aqui não precisa não, a gente vai só na imagem mesmo. Mas se a gente quiser trabalhar a palavra junto, a gente pode selecionar a outra opção, o outro modelo, tá? Vou aqui mais rápido. É porque para o pareamento tem que ser essa aqui. 4, 5. Vamos colocar aqui, mas vamos colocar só essas aqui para ser mais rápido. 6. Ó, pares de itens idênticos. Vamos colocar aqui, de novo, o título, atividades da vida diária. 3. Atividades da vida diária, pares idênticos, instrução. Toque um par de cada vez para revelar se elas combinam. Um par e combina. Certinho, agora a gente vai concluir, tá? Ó, colocamos o título, a instrução, pares idênticos. Vamos lá.
salvando a atividade. E aqui, ela já aparece prontinha. Atividades da vida diária, já aparece aqui, ó. Deixa eu ampliar. Para começar, aqui está a instrução da atividade, certo, turma? Vamos voltar lá, porque tem outros detalhes que a gente precisa organizar. Nesse item aqui, a gente tem a opção do tema, que a gente pode colocar de fundo, as imagens, em cima das imagens, os temas. Geralmente eu não uso porque chama muita atenção, né? E aí eu quero atenção para as imagens mesmo. Cronômetro, nenhum, mas a gente pode colocar também, tá? Exibir números em peças, a gente pode trabalhar com os números nas peças. E a opção das peças serem eliminadas após serem reveladas. Ok? A gente aplica esta atividade. Ok, vou voltar bem aqui. Aqui também a gente tem a opção de tabela de classificação. Então, quantos alunos vão participar dessa atividade? Vamos lá na opção, aqui aparecem 3. Para ativar essa tabela de classificação, qual é o tamanho dessa tabela que eu quero? Aqui só me dá a opção até 40, tá? Vou botar 20. Permite nomes duplicados, quer dizer, quando você for acessar, você pode entrar 2 vezes como Maria, ou no caso do aluno, né? Ele vai poder entrar 2 vezes com o nome Maria, ou eu posso colocar para mostrar apenas a melhor pontuação dele, independente da quantidade de vezes que ele fez aquela atividade. Tá? E aqui a opção de remover ou não das minhas atividades. Ok. Vamos colocar aqui. Ó, aplicar a esta atividade. Aqui já vai aparecer até o 20º. Tá? Então, se tiver uma turma de mais de 40, esse aqui gratuito não dá. Aqui a gente ainda pode voltar para editar o conteúdo. Se você, eu esqueci de algum detalhe, volta e edita, conclui novamente. E aqui tem mais outras opções. A gente pode gerar um QR Code, pode renomear, incorporar a um site, vai aparecer um link que é para a gente poder colocar em um site. Definir a atribuição. Título dos resultados. Aí, quando você for acessar o jogo, a atividade, o aluno tem que colocar o nome para poder começar essa atividade. Não tem prazo, mas eu também posso colocar esse prazo, uma data. No fim do jogo, deve aparecer as respostas. Eu posso colocar aqui a opção de tabela de classificação e a pessoa pode começar também novamente. Então, eu posso definir isso aqui. Pronto, turma. O jogo está pronto. Aqui eu posso copiar o link, é o que eu vou fazer agora. Eu posso pegar, criar o QR Code. Né? Se eu tiver numa turma, eu posso disponibilizar esse QR Code para a turma, se tiver outros, né, dispositivos para acessar. Eu poderia disponibilizar aqui para vocês também, como eu estou disponibilizando agora, se vocês tivessem um celular para entrar, né, na atividade. Eu posso também compartilhar. O recurso, publicar, na verdade. E aí, a gente pode também trabalhar aqui, ó, nas redes sociais, no Google Classroom, copiar em um site nosso, o link, tá? Ó, incorporar em um site próprio e o QR Code. Vamos copiar aqui o link, eu vou disponibilizar aí para vocês, tá? No chat. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar rapidinho. O que vocês acham? A gente pode
trabalhar essa atividade, tanto o online, né, em casa com as famílias, hoje ainda tem escolas com essa demanda, né, ou na própria sala de aula, como eu fiz, né, só que sem trabalhar com o nome. Eu chamei cada aluno para ir fazendo, né, de maneira interativa, né, e chamei um a um para ir já expondo ali no Data Show, né, a atividade. Primeiro, segundo e terceiro. Olha lá, a Ana deu show aí, ó. 1 minuto e 2 segundos. Atualiza de novo, que eu vou aparecer em segundo lugar. Segundo lugar, Simone. Terceiro lugar, Dona Irã. Tá dando para ver, né, turma? Sim, tá dando para ver. Certo. Certo. Então é isso.